Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, visitou alguns bairros da cidade durante o último recesso parlamentar. E durante o recesso nós visitamos aí vários bairros, Sítio São Francisco, Jardim São João, Jardim Bondança, o bairro Marcos Freires, o Parque Secap, ali onde eu tenho uma grande atuação. Janeiro é um mês de recesso, que a Câmara Municipal não realiza sessão, mas a gente, como vereador, nós temos uma responsabilidade pela cidade e nós andamos nesses bairros aí porque hoje Guarulhos está uma calamidade pública. É uma má administração, uma prefeitura sem equipamento, sem maquinários, a cidade é só mato e só buraco. E nós, como vereador fiscalizador, nós temos a obrigação de estar acompanhando mesmo nas férias. Então, durante esse período, pelo menos 2 vezes por semana, eu estava rodando os bairros, vendo os problemas e comunicando à prefeitura para tomar as providências. Celestino também falou sobre o que espera para este ano de 2016. Olha, a nível de administração municipal, a nível de poder executivo, a nível de Guarulhos, ruim, péssimo para a cidade. Nosso ano de 2016 será pior que 2015. O partido que está aí no poder, o PT, há 15 anos, eles acabaram com a máquina pública, não reestruturaram a máquina pública municipal. A Secretaria do Meio Ambiente, uma secretaria importantíssima, tem apenas 2 equipes de corte de grama, uma equipe de poda de árvore, Secretaria de Obras não tem estrutura, então a cidade está totalmente desestruturada. Falta planejamento e uma boa administração. Infelizmente, a população vai sofrer mais ainda esse ano. Na companhia do secretário adjunto de Transportes e Trânsitos, Celso Masson, o vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, foi até a rua Flório de Oliveira, no Jardim Adriana. O objetivo da visita, que aconteceu durante o recesso, foi verificar a necessidade de tornar a rua mão única, já que os carros estacionados nos 2 sentidos têm atrapalhado o tráfego no local. O vereador Romildo Santos, do PSDB, também não parou no último recesso. Junto com a equipe, Romildo realizou uma limpeza em praças do São Domingos, Micail e Jardim Primavera, Vila União. Os locais receberam uma placa que pede a colaboração dos moradores para manter as praças limpas. A Comissão Especial de Estudos, que apura a execução de obras de tapa-valas e buracos na cidade, recebeu representantes da Proguaru na reunião realizada dia 11 de fevereiro. Nós vimos aí no ano passado, 2015, setembro, outubro, novembro e dezembro, o caos que foi todos os buracos na cidade de Guarulhos, né? Então foi realmente assim algo assustador, né? Carros quebrando, ônibus caindo em buracos, caminhões, ninguém aguentava mais a situação. Foi matéria de jornais da cidade e também da grande mídia, como a Rede Globo, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, e nós tivemos a atitude, eu propus uma comissão especial de estudos para poder saber o que está acontecendo com as equipes tapa-valas, que é a manutenção da cidade, né? E durante 5 sessões, alguns vereadores eram contra. Quando de repente começaram a colocar o nome dos vereadores, aí todo mundo quis assinar. Graças a Deus assinaram, foi todos os vereadores a favor, junto com esse vereador, e nós agora estamos encaminhando essa situação desde o ano passado. O que aconteceu? Aberta a comissão, a prefeitura, junto com a Proguaru, ela mandou uma verba extra para a Proguaru, onde a Proguaru só tinha 1 ou 2 equipes e aumentou para 5 ou 6 equipes no dia 18 de dezembro. O que o relator hoje aqui, o Adailto, gerente de obras viárias, junto com o Luizinho, que veio acompanhando da Proguaru, vieram representando o presidente da Proguaru, José Luiz, que tinha uma reunião com o prefeito e não pôde vir, que do dia 18 de dezembro até o dia de 11 de fevereiro, eles tamparam cerca de 4.800 buracos, cerca de 42 mil metros quadrados de tapa-valas e tapa-buracos. Então, já deu uma sensação, né, seja no Ponte Alta, seja na Ponte Grande, na Vila Galvão, no centro de Guarulhos, no Tabuão, no Pimentas, em Bom Sucesso, no Cabuçu, na Vila Rosária, em geral, que realmente já começou a manutenção. Nós temos 12 equipes hoje. Ele disse o seguinte, tem 6 equipes trabalhando de manhã, 6 equipes trabalhando à tarde. Às 7 da manhã, as 16 equipes estão pegando a massa, né? Cerca de 1 tonelada, 4 toneladas. Sai com essa massa de manhã. Ela sai a 160, 170 graus. Ela tem que ser colocada o mais rápido possível. Por quê? Porque senão ela endurece e você não quebra nem com a britadeira. Então, o que acontece?
Quando é feito o serviço de tapa-valas, limpo o buraco, eles colocam e tem aí aquela cura, que tem que chegar a 60, 70 graus para que o buraco não se abra rapidamente. E tem que ser feito também em dias que não chove. Por quê? Porque se chover, a água vem o caminhão, vem ônibus, vem carro e vai esfarelando aquele tapa-buracos onde abre novamente. Perguntamos da qualidade, ele falou que é faixa 5, é uma boa faixa. Convidamos também aqui, né, os engenheiros da SEAG da cidade de Guarulhos, né, que representam todos os engenheiros e arquitetos. Eles mandaram a dona Magna, que é uma arquiteta que faz parte da SEAG. E também o vereador de Mato Grosso convidou o Eduardo, que é responsável, um engenheiro civil que trabalha na área também de massa asfáltica e de tapa-buracos, para poder também nos orientar e nos dar uma assessoria junto com as pessoas da ProGuaru, que se vão realmente, que eles estão falando, tem veracidade. Não duvidando, mas sim para poder fazer um confrontamento e trocar ideias para poder chegar no denominador bom para a cidade de Guarulhos, né? Então, cada um explanou, disse como que é feito a parte técnica, chegaram no denominador comum, mas nós chegamos à seguinte proposição, né? Fizemos agora um novo questionamento, pedir para o Thiago, que é o nosso engenheiro da Câmara Municipal, né, junto com os vereadores da comissão, fazer o seguinte questionamento: de janeiro de 2009 para cá, né, quanto que a prefeitura gastou com tapa-valas na cidade de Guarulhos? E não, isso fora o SAI, que abre lá para poder fazer o seu serviço de ligação de água e de esgoto. Só tapa-valas e tapa-buracos. Para que a gente quer saber? Quantos quilômetros foram feitos? Quanto que custou isso? Porque todos os engenheiros que estavam aqui, tanto da SEAG, tanto o Eduardo, que é um engenheiro, né, à parte, né, o engenheiro Adailto e outros engenheiros, arquitetos, disseram o seguinte: não adianta ficar tapando buraco. A cidade de Guarulhos, ela tem aí suas vias arteriais e algumas outras ruas que tem mais de 40 anos, 30 anos ser feito o asfalto. Então tem que ser feito a manutenção, mas não a manutenção de tampar um buraco quando abre, mas sim de tirar aquela massa antiga e fazer um recap novo. E a guia e a sarjeta que ela cedeu, que ela baixou, ser colocada adequadamente, para que a guia e a sarjeta não jogue água para o asfalto, para poder, quando vir um caminhão de carga pesada ou um ônibus, apertar aquele asfalto e estourar. Então, o que precisa ser feito? Quantos milhões nós já gastamos? Então, fazer um plano diretor para saber exatamente se a gente tem que ter uma outra medida. Aquela rua aqui onde passa alguns ônibus, que não são vias arteriais, que viraram uma coxa de retalho, de repente fazer um projeto de tirar aquela massa toda remendada, cheia de buracos e tapa-buracos, tirar aquela massa podre e fazer um recapeamento novo, guia e sarjeta. E isso pode durar mais 20, 30 anos, né? Seja na faixa 5, seja qual faixa for necessária, que é feito em São Paulo, que é feito na Dutra, feito na Fernão Dias, nas grandes rodovias. Então, essa comissão não quer só estudar o buraco porque não foi feito, porque a ProGuaru não tinha o dinheiro, que eles disseram que tiraram o dinheiro do fundo, né, que tem mais de 119 milhões. Então a gente quer se aprofundar, a gente quer que tire essa massa podre de muitos lugares, de ruas de Guarulhos. E outra coisa, aqui também tem um detalhe, que os pontos de ônibus normalmente estouram o asfalto, né? E como que é feito em ponto de ônibus e corredores? Tem que ser tirado aquele asfalto, tirado aquela terra e colocado rachão. Rachão, para quem não sabe, é uma pedra grande, mais ou menos assim, que você coloca com 80 centímetros e você passa um concreto em cima e coloca uma mola. E aí o ônibus que vai passar aqui na via, que chama corredor de ônibus, ele não vai estourar, porque o asfalto normalmente estoura perto da guia e da sarjeta. E a gente não quer mais isso. Então, o que precisa ser feito? A cidade de Guarulhos merece respeito com dinheiro público e a gente quer realmente um serviço definitivo e não um serviço paliativo. E eu, como presidente, junto com os vereadores, vamos cobrar isso dos órgãos competentes, que no caso é a ProGuaru e o prefeito municipal. O gerente de estrutura viária da entidade, Adailton de Barros, justificou o período em que a empresa diminuiu o volume de reparos e disse que até março a situação deve estar regularizada. Foi questão de recurso mesmo e mão de obra, né, por conta dos equipamentos, da própria mão de obra e do material aplicado. Né, esse que foi o problema desse período que ficou sem execução do tapa. Mas nós não paramos de executar o tapa-buraco. Reduzimos o número de equipes, né, de equipamentos, mas continuamos fazendo o tapa-buraco. Tá? Então o tapa-buraco ele se rolou por todo esse período de 2013 a 2015, mas com equipe reduzida. A partir do dia 18 de dezembro até hoje, nós estamos com 12 equipes, né, que já totalizamos em torno de 45 mil buracos tapados, em torno de 45 mil metros quadrados, né, em torno de 4.800 buracos tapados já na cidade.
Eu espero, né, com as águas de fevereiro não cheguem a março, que a gente consiga até o final de março dar uma sanada em torno de 70% dos buracos pequenos, as famosas panelas, buracos maiores, até o final de março a gente já está com uma malha bastante já sanada. O gerente ainda respondeu à crítica de alguns vereadores sobre o excesso de medidas paliativas, como o tapa-buraco no asfaltamento da cidade. Todo o Brasil, assim como fora do Brasil, é feito tapa-buraco e tapa-vala. Né? O pavimento, nenhuma cidade dá para você recapear toda a cidade. Né? Tem os pontos localizados que tem que fazer recape, mas o buraco ele é proveniente de chuva, fadiga do pavimento, desgaste do pavimento com tráfego, com água, né? O combustível, né, do próprio linha de ônibus que joga combustível no pavimento, é o que prejudica o pavimento. Mas tapa-buraco ele vai sempre existir em qualquer cidade, em qualquer rodovia, em qualquer município do Brasil ou fora do Brasil. Não tem tapa-buraco, tem que existir, não tem outra saída, né? Lógico que mesmo fazendo recape, se vem uma concessionária com gás, Vivo, que era antiga, hoje é Vivo, né? Mas telefônica, com gás, telefônica, prefeitura, sai, toda a intervenção com vazamento de água, com vazamento de esgoto, com galeria rompendo, vai existir sempre um tapa-buraco, um tapa-vala. Né? Nós nunca podemos falar, vai deixar de existir o tapa-buraco para fazer recape. Né? Alguma secção do pavimento vai existir para futuramente ser seccionado através de um tapa-buraco, um tapa-vala. E a seguir conhece o projeto de lei que pretende tornar públicos os banheiros de comércios da cidade. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O vereador Guti, do PSB, apresentou um projeto de lei que traz benefícios aos comerciantes da cidade que liberarem o uso dos banheiros dos estabelecimentos para a população. Conheça agora os detalhes. O vereador Guti, do PSB, apresentou à Câmara, no finalzinho do ano passado, um projeto de lei que cria o programa de incentivo à abertura de banheiros ao público. Vereador, qual que é o objetivo desse projeto? Bom, na verdade, vários usuários reclamam muito de não ter banheiros públicos. E a gente sabe que a situação atual do município está bastante preocupante na questão financeira. E você incentivando que os comerciantes, que os comércios da cidade disponibilizem de maneira franca para qualquer usuário, não precisa ser consumidor, mas para qualquer pessoa, qualquer morador da cidade, que ele possa fazer suas necessidades dentro desses banheiros, seria um motivo do que a gente conseguiria ofertar para todos o mínimo necessário, né, que é um banheiro. E já que a prefeitura, infelizmente, por uma péssima gestão, não consegue construir banheiros públicos, a gente tem que achar mecanismos inteligentes e que não custem um centavo para o poder público para que possa ser feito. Vereador, quais serão os incentivos que esses comércios, esses estabelecimentos comerciais vão receber para manter banheiros públicos gratuitos? Bom, são 2 incentivos, né, que a gente pensou no projeto de lei. O primeiro é um espaço para publicidade, um selo ou um espaço mesmo
que possa divulgar o empreendimento, o comércio, falando que ele é parceiro do poder público, falando que é parceiro do morador da cidade, que ele tem um banheiro limpo, ou seja, fomentar a cidadania. E com isso ele ganharia notoriedade, porque ele faz parte desse programa. Então, na verdade, seria a criação de um programa. E uma outra vertente seria a dedução de impostos, ou, enfim, de taxas aqui do município. Então, isso fica a critério da prefeitura, é um projeto de lei, mas é a prefeitura que tem que regulamentar. Mas, ao invés da prefeitura gastar, ela poderia incentivar, e aí é óbvio que o empresário, para ter uma vontade maior ainda de praticar essa cidadania, de ser cidadão para com o próximo, ele teria algum benefício fiscal. Vereador, quais características deveria ter esse banheiro, então, para poder receber pessoas aí, o público de uma maneira geral? Quais são os requisitos para se oferecer um banheiro público no caso dos estabelecimentos comerciais? Eu acho que é o requisito básico, igual o banheiro da nossa casa, né? Quando você chega em um banheiro, não só da sua casa, mas quando você quer encontrar algum banheiro, você precisa de algum banheiro, você quer um banheiro limpo, você quer um banheiro realmente que você se sinta confortável. E é isso que o poder público, caso esse projeto vá adiante, tem que cobrar. Então, a partir do momento que aquele estabelecimento é parceiro, faz parte do programa, ele tem que zelar por condições mínimas de uso do banheiro. Nesse caso, os banheiros também teriam de ter adaptação para uso para pessoas com deficiência? Com certeza, né? Porque nós temos que abarcar todos do município. Então, teria que ofertar também banheiros com capacidade de atender os deficientes. E, vereador, uma coisa importante também, vai haver algum tipo de penalidade para o estabelecimento público que não aderir ou não? Não, é um programa, né? Então é um programa de parceria. Obviamente que vai aderir voluntariamente quem quiser. Então, o estabelecimento não quer participar desse programa, não tem problema nenhum, ele simplesmente não fará parte do programa, não acarretará em nada. Agora, ele aderindo, ele vai poder falar que ele é parceiro do consumidor, ele é parceiro do morador de Guarulhos, ou até mesmo de qualquer morador que esteja transitando. Existe uma previsão, por exemplo, você falou assim, de dar uma certa publicidade a esses estabelecimentos comerciais que aderirem. E como que vai ser essa publicidade? Como que as pessoas, por exemplo, vão saber que um estabelecimento comercial oferece banheiro público? Ele tem que disponibilizar um selo que ele é parceiro da administração pública, que ele é parceiro do consumidor, e aí sim aquela pessoa, né, o morador, ele vai conseguir realmente identificar facilmente que ali tem um banheiro que ele possa usar. Na prática, muitas vezes você fica até constrangido de entrar num estabelecimento que você não é consumidor. Você fala, não vão deixar, vão me perguntar, aí você fica até constrangido. E tendo o selo, você já sabe que é bem mais tranquilo, que você não vai ter nenhuma interpelação da porta até o banheiro. Então, é muito mais cômodo para todo mundo. E, vereador, quais são as suas expectativas de aprovação desse projeto? Bom, como fica a cargo da prefeitura, se ela realmente vai dar uma isenção fiscal ou não, eu tenho bastante expectativa, porque através da sanção do prefeito, que ele, depois de um decreto, ele vai determinar como que essa contrapartida do poder público para com aquele que aderiu ao programa, ele determina o que vai ser feito. Então, eu acredito que como a primeiro momento você consegue não gerar gasto para o poder público, acredito que vai com certeza ser sancionado. Essa é a minha esperança. Com mais de 300 mil pessoas com deficiência, Guarulhos pode aprovar mais uma lei para favorecer esse público. O líder do governo na casa, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, propõe que empresas enviem relatórios sobre o trabalho desenvolvido por aprendiz com deficiência para o Executivo. Confira agora na entrevista que o vereador concedeu ao Jornal da Câmara. Se depender do vereador professor Samuel Vasconcelos, as empresas que tiverem aprendizes com deficiência vão ter que mandar um relatório de trabalho desses aprendizes para a Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Vereador, o que motivou o senhor a fazer esse projeto? Primeiro, que nós temos no município uma coordenadoria específica que trata da questão da pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos. Então, nada melhor do que como prever o Estatuto da Criança e do Adolescente, como prever a Constituição, que as empresas com mais de 100 funcionários
tenham em seus quadros de 2% a 5% de deficientes. No caso de aprendiz também. Então, a coordenadoria ou o Poder Executivo não tem esse controle, não sabe o que acontece na cidade. E aí, muitas empresas, às vezes, agem de má fé. Tem as boas empresas e tem também as más empresas. Como tem os maus políticos e os bons políticos, no ramo empresarial também. Então, muitas vezes, o empresariado contrata o jovem aprendiz e ele fica ad eterno, porque como pode ir até os 24 anos, às vezes ele é contratado com 16, 17 anos e um contrato que deveria ser por 2 anos fica sendo renovado a partir do momento que ela recebe esse relatório, ela vai poder fazer um acompanhamento e até contribuir para o desenvolvimento desse adolescente com deficiência para que ele possa render ainda mais para a empresa que o contratou. Vereador, são empresas de todos os setores? Empresas de todos os setores, comércio, serviços, indústrias. Acredito que esse projeto ele é bom para o adolescente deficiente, para a família, para o poder público e principalmente para a empresa que o contratou. Se a empresa trabalha séria, com responsabilidade social, ela não vai ter nenhuma dificuldade em enviar esse relatório ao Poder Executivo. Vereador, que tipo de informações devem constar nesse relatório? Por exemplo, quais são as limitações que ele tem, qual o trabalho que ele desenvolve, até para saber se ele está desenvolvendo a atividade para a qual foi contratado. Se há um curso de formações, que tipo de curso que ele está fazendo, qual a qualificação, nesse sentido. E qual que é a frequência em que as empresas vão ter que enviar esse relatório para a coordenadoria? Por sinal, nós deixamos aberto para que, junto com as comissões, seja inserido, mas a nossa ideia é que no período vigente do contrato, por exemplo, se o contrato é de 1 ano, que a empresa mande com 1 ano. Se o contrato ele vai ser renovado, que a empresa mande o relatório anual, mas comunicando que o contrato será renovado. Vereador, quais são as suas expectativas de aprovação desse projeto que o senhor apresentou no comecinho desse ano de 2016? As minhas expectativas são de otimismo. Por quê? Porque quando se diz respeito à criança, adolescente, ao idoso, há uma sensibilidade muito grande desta casa e também do Poder Executivo. Então as minhas perspectivas são de que o projeto seja aprovado e venha beneficiar os deficientes aprendizes o mais rápido possível. E depois do intervalo, conheça 2 projetos de lei que devem beneficiar o consumidor em Guarulhos. A gente já volta. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. A Câmara aprovou, na sessão do dia 4, um projeto de lei que obriga estabelecimentos comerciais que oferecem refeições a usar protetor para utensílios de mesa, talheres e pratos. A proposta ainda precisa da sanção do prefeito para funcionar efetivamente. O vereador Dr. Lécio Sandes, do PMN, quer obrigar a utilização de protetores para utensílios de mesa e de balcão por estabelecimentos como padarias, restaurantes e também lanchonetes, esses estabelecimentos que comercializam refeições. Vereador, quais são aí, que tipo de protetores, para utensílios de mesa e balcão o senhor se refere nesse projeto? Esse projeto nós apresentamos com base em alguns locais da cidade, alguns restaurantes, bares,
eles ofertam alimentos e muitas das vezes colher, garfo, faca, dentre outros, copo, ficam expostos à manipulação humana sem a devida proteção. Então você vai lá pegar o seu garfo, você pega o seu e acaba esbarrando no garfo do próximo cliente. Então não é higiênico, não é saudável. Sabemos que alguns estabelecimentos já têm esse cuidado, no entanto, alguns não têm. Então, a ideia do projeto foi nesse sentido, para colocar uma disciplina e prezar pela nossa saúde. O projeto é simples, mas bem objetivo. Vereador, esses protetores seriam aqueles saquinhos em que as pessoas colocam os talheres para ofertar para os seus clientes? E como seriam os outros protetores, por exemplo, de copos e pratos? Aí vai ficar a critério do estabelecimento comercial, pode ser o saquinho plástico, o saquinho em papel, material descartável, cabe ao estabelecimento ter a criatividade. O projeto ele não colocou condições, a única situação é que tem que zelar pela proteção absoluta do item e só quem vai realmente utilizar que tenha acesso direto ao mesmo. Vereador, o senhor teve essa ideia com base em alguma legislação existente ou realmente foi a partir da observação dos restaurantes aqui da cidade? Eu fiz duas situações. Primeiro, pela vivência nossa na cidade, alguns locais que não observam a higiene, e também por conta fiz uma pesquisa e algumas cidades já contemplam essa situação, então procurei trazer a questão do útil para o agradável e assim foi proposto. Foi votado na data de hoje pela primeira votação. Esperamos que na próxima tenha o parecer favorável do plenário e assim sendo, dentro em breve, contamos com a sanção do prefeito para tornar mais uma regra na convivência da nossa cidade e a preservação da nossa saúde, que é o bem maior. Vereador, como que deve acontecer a fiscalização desses estabelecimentos comerciais? Aí cabe à Secretaria do Governo, normalmente é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizar o órgão que esteja irregular, notificá-los, se não cumprir, se não se adaptar ou adequar à regra, multa e assim por diante até a cassação do alvará, se for o caso, alvará de funcionamento. Qual seria o valor da multa no caso daqueles estabelecimentos comerciais que não cumprirem com essa regra caso o projeto seja aprovado? Quando esse vereador propõe projeto de lei, leva em conta a magnitude dos estabelecimentos e considerando que bares, restaurantes, são empresas de pequeno porte, nós estabelecemos aí o valor de 100 UFG, que hoje corresponde a em torno de R$300. Em eventual reincidência, aí o valor seria dobrado e aí por diante, até se for o caso, cassação da licença com a perda do alvará. Então esperamos que com isso a gente consiga disciplinar essa questão na cidade. O que não depende só de nós vereadores, aí vamos depender também do Executivo, da Secretaria do Governo, para que venha impor fiscalização nos órgãos, nos estabelecimentos comerciais que estão pela cidade. Você já comprou um produto em promoção e só depois percebeu que ele estava perto de vencer? Essa situação deu origem ao projeto de lei do vereador Guti, do PSB, que torna obrigatória a divulgação da data de validade de produtos expostos em promoções. E eu estou com o autor do projeto, o vereador Guti, do PSB, que justamente quer obrigar os supermercados e similares a divulgarem o prazo de validade dos produtos em promoção. Vereador, por que você resolveu elaborar esse projeto? Bom, eu participei alguns anos atrás da Comissão do Consumidor, Comissão Permanente do Consumidor aqui na casa. E nós percebemos e veio muitas reclamações nesse sentido. A gente nota também que várias redes de supermercado ou mercados menores, eles têm a prática de colocar já a data de vencimento do produto, mas tem muitos que não fazem isso. Então a gente quer que, de forma universal, dentro do município de Guarulhos, que todos os mercados, supermercados e afins coloquem, quando for fazer uma promoção, né, aquela queima de estoque, enfim, colocar lá a data de validade, porque às vezes as pessoas compram na promoção achando que aquele produto vai durar muito e muitas vezes ele vence um dia depois e ela não sabe disso. Então esse foi o cuidado que nós tomamos para fazer com que o consumidor ele compre de forma mais consciente e o comerciante, no caso o supermercado e o mercado, ele tem essa responsabilidade de informar o melhor possível
quem é o seu público-alvo. Vereador, o senhor fez uso, assim, estudou aí legislações existentes já em outras cidades, em outros estados? Já existem algumas leis similares acontecendo em alguns outros municípios e acredito que isso é bom para o comércio, seja ele de grande escala ou de um comércio mais bairrista, né? Não precisa ser uma rede, mas um pequeno comércio. Eu acho que o consumidor ele tem o dever de ser informado. É importante ressaltar que essa divulgação ela tem que ser feita ou em cartazes, banners afixados. Se a promoção for feita por locução, no segmento da locução, a partir do momento que divulgue o produto, tem que divulgar também a sua data de validade. E aí, a primeiro momento, caso essa lei seja aprovada, né, pelo Executivo, a primeiro momento, uma advertência, e se o estabelecimento não cumprir essa lei, a partir do momento que ela vire lei, aí sim uma multa de 500 unidades fiscais guarulhenses. Isso dá aqui, pelos nossos cálculos, mais ou menos R$ 1.460. Vereador, e como que vai acontecer essa fiscalização? Por exemplo, as pessoas vão poder denunciar, como que isso vai acontecer? Então, a fiscalização, já existe um corpo de fiscalização dentro da prefeitura. Aí cabe um decreto executivo da prefeitura, né, do executivo municipal, para que institucionalize de maneira mais eficiente essa fiscalização. Obviamente que o consumidor vai ter que ter um canal para que ele possa denunciar, porque a prefeitura não terá braço para fiscalizar todos os comércios, todos os supermercados. Então, um canal que fale direto com o consumidor seria a maneira mais eficaz. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima sexta-feira, sempre com mais uma edição inédita. Até lá!